Por que complicar quando podemos simplificar? Na jornada cristã, precisamos perguntar: o que tem tirado sua atenção do foco principal? O que tem te impedido de se achegar a Deus? A fé promove encontros com Jesus e abre caminhos para um relacionamento sincero com Ele. E por isso precisamos cuidar para que nada passageiro, nenhum comportamento, mesmo um mau hábito, nos distraia nem nos roube a atenção daquilo que é eterno. Com Jesus, menos sempre é mais. Que tal reavaliarmos juntos nossa espiritualidade e nos livrarmos de vez de tudo aquilo que nos atrapalha em nossa jornada? Quando menos é mais, nós temos essa série de mensagens, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre comportamentos semana passada, e hoje vamos falar sobre reavaliar a nossa espiritualidade. Você pode ver todas as mensagens no canal do YouTube da Igreja da Cidade. Esse vídeo que passou, muito sugestivo, é verdade que a gente acaba se distraindo, é verdade que a gente tira o foco e a gente precisa cuidar do nosso coração, porque senão outras coisas pedirão a nossa atenção. E quando nós precisarmos de acessar recursos para os desafios da vida, poderemos sucumbir em função da falta de combustível no tanque. O devocional é importante demais e temos tido essa cultura aqui, esse tempo com Deus, e aí o vídeo deixou esse bem claro como que é o jeito certo de fazer, o jeito errado de fazer. Pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: autoestima e patrimônio não são sinônimos. Não adianta a gente achar que simplesmente viver de forma desenfreada, em função de objetivos, isso vai melhorar a nossa autoestima. Não necessariamente. E 2 versos que a gente leu desde o início dessa série, o primeiro é Provérbios 15:17. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado do ódio. E Eclesiastes 7:8, escrito também por Salomão, sábio, inspirado por Deus, ele diz o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Ou seja, não exatamente o que mais pesa é como a gente começou, mas como a gente termina ou terminará. O fato é que nesta vida tudo é uma questão de semente. Talvez você esteja agora exatamente sofrendo uma coisa, fruto de sementes que você tem plantado. Existem sementes boas e sementes ruins. O fato é que na dimensão espiritual, toda semente ela será germinada e produzirá alguma coisa. Então, o sábio Salomão está dizendo que nós precisamos entender que haverá um peso maior para o fim do que para o início. E o primeiro texto que nós lemos é que muitas vezes é melhor ter uma mesa mais simples do que uma mesa sofisticada, sem paz, com as pessoas, com seus corações distanciados, com ódio, com ressentimento, com avareza e por aí afora. De fato, se podemos simplificar, por que complicar? A vida é muito simples. Você já percebeu que quando a gente lê a Bíblia é simples de entender. Obviamente nós temos que ter o Espírito Santo para que a letra se transforme em revelação. Mas assim, quando você começa a ser discipulado, tudo que é necessário para você aprender na Bíblia é claramente exposto.
A Bíblia fala para a gente não mentir, por exemplo. A Bíblia fala para a gente não manipular, por exemplo, para não oprimir. A Bíblia fala para a gente não ter inveja. É tão claro isso. Só que o lance, assim, qualquer livro de autoajuda também fala isso. Só que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê e você aplica a fé, o Espírito Santo te empodera a viver naquele padrão. Não é que você vai conseguir recursos dentro de você mesmo para conseguir um padrão que você ainda não conseguiu. O lance espiritual, Jesus ele entra no seu coração e ele então é a sua vida. O que a Bia cantou aqui é muito verdade, nós vamos falar sobre isso, começo ao fim, hoje. Para reavaliar a nossa espiritualidade, nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos reproduzir ou produzir espiritualidade. Não podemos. Isso é obra de Deus, através do seu Espírito. Quando a gente se identifica com a obra de Cristo, aqui, né, o nosso país usa isso aqui como um símbolo do cristianismo. Mas, infelizmente, a nossa nação está mais presa ao cristianismo do Cristo do que do Cristo do cristianismo. Senão, nós seríamos um outro nível de nação. Então, a religiosidade melhora, mas é o relacionamento com Jesus que transforma. O mundo não precisa de mais religião. Por exemplo, há religiões que cultuam, ou tentam pelo menos, cerca de 30 milhões de entidades de referência espiritual para aquela religião. Não é mais religiosidade que vai mudar a realidade. E aí nós vamos para um texto muito forte, abre a sua Bíblia, em João 15, e nós vamos entender a dinâmica, o ambiente da vida cristã, como deve funcionar. E a história, a metáfora que Jesus usa é a da vinha, da videira. Não é? Você sabe que o povo de Israel foi chamado de videira. E o próprio Jesus foi chamado de videira, ou se autodenominou, melhor dizendo. João 15. João 15, de 1 em diante. É esse texto que será base para reavaliar a nossa espiritualidade. Tem que passar o filtro nessa noite. O que não vem de Deus tem que ficar de lado. A gente precisa viver do jeito que Jesus quer. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Ô pastor, já começou? Não, é a Bíblia. O que não serve é descartado. O que serve é podado para ser potencializado. Eu espero que você saia com algumas respostas de algumas perguntas que você tem feito hoje. E aí continua. Vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se você está com a Bíblia aí, eu queria te apresentar um dos verbos mais importantes da Bíblia. Permanecer. Pode riscar aí, marca a data, porque você precisa e eu aprender essa disciplina espiritual que é permanecer nele, em Jesus. Nenhum ramo, diga assim, eu sou um ramo, pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Sabe aquela listinha de coisas que você gostaria muito e não consegue? Você vai vencer essa listinha a partir de hoje. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí Jesus, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Diga assim, muito fruto. Se alguém não permanecer em mim,
será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Uau! Estou entendendo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Uau! Você recebe essa palavra no seu coração? Isso aqui, dei uma passadinha ali no jardim de oração, peguei isso aqui no chão. Isso aqui são galhos sem vida. É isso que Jesus está ensinando. Se desconectar, fica assim, ó. Se você chegou assim, Jesus vai te conectar. Se você já está conectado, continue conectado. Senão, é isso aqui que vai acontecer. Se você desconectar, entende? Porque é só Jesus que produz vida. Vida. Você não é isso aqui. Ok? Então, basicamente, você vai entender hoje na mensagem como ter uma espiritualidade para nunca ser isso aqui. E se você era isso aqui, você não será isso aqui mais. É isso aqui que nós vamos ministrar hoje, a partir desse texto que nós lemos. Então vamos lá. Como você pode reavaliar sua espiritualidade? 1. Defina quem você é e quem Deus é em sua vida. O texto já disse. Nós somos ramos. Deus é o agricultor e Jesus é a videira. Nós estamos em Jesus e o Pai cuida de nós por meio de Jesus. E por estarmos em Jesus, Jesus produz em nós uma seiva chamada Espírito Santo. E aí nós produzimos frutos. Esse é o ambiente da vida cristã, saudável, normal. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus disse isso. Tem uma imagem aí de uma videira? Pode colocar. Isso. Você está vendo que ela é suspensa? E essa é a ideia. Quando um ramo, ele desce, ele vai pegar poeira, umidade, ele vai ficar, assim, de forma simples, né? Doente. Então aí vem o agricultor e conecta ele de novo na parte suspensa, se tiver que podar, e faz todo o necessário para que isso aconteça. Pode aproximar mais uma. Você nasceu para ser isso aí. Aguenta o processo que você vai chegar nisso, ó. Agora dá para melhorar ainda mais. Depois disso, por exemplo, vem o vinho. Para chegar na uva, houve a poda. Para chegar no vinho, tem o esmagamento. Quem vai ficar até o fim? Tem um livro chamado Esmagado, do T.D. Jakes, que a nossa editora traduziu. Sensacional. Dr. Jakes já era quem era, ele é um homem extraordinário, extraordinário. A filha fica grávida com 16 anos. E uma parente que ele tinha como mãe falece. Ele entra em depressão. E o livro nasce nas madrugadas, quando ele ia para as janelas chorar, dizendo assim: Senhor,
Eu não pedi para ser quem eu sou. Aliás, eu fui pego até de surpresa por tudo que aconteceu em minha vida. E aí Deus foi ministrando nele esse processo. Porque a uva toca, às vezes, em uma mão. O vinho em muitas. Então o próprio Jesus foi um vinho derramado. Ele foi até o fim, ele foi esmagado. A Bíblia diz, ferido pelas nossas transgressões. E nós, nele, podemos aguentar o processo. Porque o seu destino é dar fruto. Defina quem você é e quem Deus é em sua vida. Segundo, confie que uma dor nunca é um fim em si mesmo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso aqui, ao mesmo tempo, é uma palavra de conforto, mas uma palavra dura. Não adianta você estar no corpo e não produzir fruto. E se você está no corpo e nunca esteve, vem o quê? Você é retirado. Olha o texto. O verbo cortar nesse texto significa tirar, separar. É separar do corpo. Lembra a história do joio e do trigo? Agora, podar, o verbo significa limpar e purificar. Se você está no corpo e você tem produzido e chegou a hora da poda, é porque Deus vai multiplicar os seus frutos. Aí às vezes não é mais questão de pecado, às vezes é o nível das intenções. É um outro nível de cura. Não é verdade que depois de um tempo de vida cristã, aqueles pecados comuns que você pecava, você não peca mais. Não é verdade? É verdade. Só que a coisa vai estreitando, porque vai agora para o coração. As intenções. Então a poda é necessária, é uma proteção para potencializar você e sua vida, o seu destino. Terceiro, compreenda a essência do permanecer em Jesus, que é a chave. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A maioria das pessoas não se entregam a Jesus, não conseguem se render a Ele, não porque a mensagem é difícil de entender, é porque o difícil é se dobrar a uma mensagem tão simples. É o orgulho. O problema maior do ser humano é o orgulho. Já pensou? Você entrou num lugar que você nunca entrou aqui, e eu estou te dizendo que todo o seu esforço é inútil. Sem Jesus, mas você fala para mim assim, mas eu tenho sucesso. Mas e se eu colocar uma lupa em todas as áreas da sua vida? O que ficou para trás? Mas com Jesus, você chega no pódio, chega o seu casamento junto, a sua família junto, seu ministério junto, a sua saúde junta. É isso que Ele quer para você. E mais. Você vai dormir o sono dos justos. Sabe por quê? Porque quando você se rende a Ele, Ele trabalha no turno da noite. Nosso Deus faz hora extra para cuidar de nós. Aleluia! A gente dorme com um problema, acorda com uma solução, porque Ele trabalha nas madrugadas para abençoar o seu povo. É maravilhoso. Por isso que Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em mim encontrarão descanso para as suas almas. Aleluia. Eu sinto um mover muito grande nesses dias do Espírito Santo. Deus está trazendo à igreja
para o centro. E o centro é Ele mesmo. A igreja não precisa de manifestações espirituais para se sentir melhor, porque a igreja já tem tudo. A videira. Se nós entendermos o que está vindo constantemente da videira sobre nós que somos os ramos, ninguém vai parar a nossa vida. Nenhum obstáculo, nenhum tipo de ameaça, nenhuma pendência, nenhum nível de perseguição, frustração, nada. Há um bom tempo atrás a gente começou a dizer isso aqui na igreja. Quem tem Jesus não tem falta de nada. E eu lembro como soava um pouco agressivo para alguns. Porque não é verdade? Nessa lógica que Jesus coloca, não tem falta de nada. É só ficar paradinho. Aleluia. Você fica ali. Fica ali. Fica. Daqui a pouco você olha e fala, um fruto. Mais outro fruto. O seu esforço é um só, não sair dele. Esse é o seu esforço, não sair dele. O resto é religiosidade. Permanecer é um ato de fé, expressão radical, de que você valoriza a presença irrestrita de Deus em sua vida mais do que qualquer sensação imediata. Permanecer nos dá o refrigério necessário para produzirmos muito mais. Permanecer acelera as respostas das nossas orações, inclusive. Permanecer traz uma alegria que não pode ser adquirida em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Eu queria apelar, assim, pedir, encarecidamente, não coloque expectativa nas pessoas, que elas não podem suprir. Você foi feito para ser suprido por Jesus. As pessoas são limitadas. Aí o casamento é possível continuar. Aí é possível andar mais um trecho com a filha adolescente. Sempre trabalhando para que todos, não somos nós que mudamos as pessoas, é Ele. Todos precisam entender que são ramos. Se todos se conectarem nos ramos, até um adolescente fica cheio do Espírito Santo. Do contrário, é isso aqui, ó. Permanecer é uma proteção contra os sentimentos. Você não vai para essa semana em função dos sentimentos. Gente, a gente é capaz de sentir 5 coisas durante um dia só. Acorda feliz, metade do dia está triste, depois está meio fleumático e no final do dia está em luto, sei lá. Permanecer também é uma proteção contra a desobediência, porque flui a vida de Deus para o próprio Deus. A religião tenta produzir a fé pelo esforço e pelas boas obras. O relacionamento com Jesus gera fé e atos naturais de amor. Quando eu entendi isso aqui, minha vida rompeu. Quando eu olhei para trás, estava um monte de pecado lá atrás, que eu não conseguia me desvencilhar nunca. Como realizar reavaliar, sua espiritualidade? Desenvolva um relacionamento com Jesus para frutificar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, diga assim, muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Porque assim, tem um fruto que eu acho que eu dei, mas tem um fruto que Deus
gera, e esse fruto para Deus é legítimo. Esse é o verdadeiro, digamos assim, de acordo com a vontade dele e do potencial que ele destinou a nós. É isso que nós temos que procurar, mas sempre nele. Nele. Quinto, entenda que a fé em Jesus, que a fé sem Jesus é religiosidade estéril. Se tirar Jesus, é apenas rito, formalidade, tradições, normas. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Acabou a vida. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu queria que você visse um testemunho agora, para que você seja inspirado a continuar nesse processo de transformação. A irmã Vânia, ela trouxe um pouquinho da sua história para nos inspirar e trouxemos aqui para passar para você nessa noite. Vamos ver esse vídeo. A convite de uma amiga muito querida, eu vim fazer o 30 Semanas, a quem sou muito grata. No início foi meio confuso para mim e com o decorrer do processo eu pude começar a sentir o quanto eu realmente precisava mesmo me libertar dessa dependência. Também sou muito grata à minha confidente, que realmente, com muita sabedoria, soube me dar muito apoio nesse período. E hoje eu digo que eu consegui tirar as mochilas que não me pertenciam. Esse processo todo foi muito libertador, porque hoje eu consigo falar não sem me sentir culpada. A minha codependência, penso eu, se deu aos 3 anos de idade. Eu me perdi, eu saí de perto de todo mundo, né? E só foram me encontrar horas depois. Eu fui encontrada por um primo e quando ele chegou, eu estava conversando com 2 senhores que estavam me perguntando aonde eu morava. E eu, claro que eu tinha resposta. Eu moro perto da loja do vovô. Então ficou muito fácil, né? E sabe, eu fui repreendida, acho que de uma maneira que me trouxe uma dificuldade depois para a vida, porque eu achava que sempre eu tinha que, sabe, não podia desapontar ninguém, nem meus pais, ninguém. Ao longo dos anos foi aumentando a minha dificuldade. Depois que eu aceitei Jesus para a minha vida, muitas coisas mudaram. Eu não entendia no início o quanto isso seria importante para mim. E eu fui no momento, por amor, que eu aceitei Jesus. Só que depois eu tive problemas em família, uma situação muito complicada, mas em momento nenhum eu me afastei de Deus, sabe? E foi isso que realmente me ajudou a atravessar toda essa fase. Eu tive um momento de estresse tão grande que eu comecei a perder o cabelo. Eu fui ficando careca mesmo na frente, assim, sabe? Então era muito constrangedor para mim. Mas foi mais um motivo para eu entender o quanto foi importante eu ter conhecido esse Deus vivo na minha vida. Passei as dificuldades que eu passei, as decepções e etc., mas eu não passei sozinha. Eu passei com Jesus. Digo o seguinte, que para quem está começando hoje o 30 Semanas, não desiste. No começo, a gente tem dificuldade, porque é muito difícil a gente, sabe, olhar para as nossas próprias dificuldades e admitir. Mas você não está sozinho. Jesus está nessa caminhada com você. É
libertador depois que a gente entende tudo isso. E hoje eu sou grata àqueles que me deram a oportunidade e a mim mesma, sabe, de ter aceitado a ter essa oportunidade na minha vida. Hoje eu entendo que é ser uma filha amada, vencendo a rejeição, a orfandade e a codependência. Obrigado pelo silêncio de vocês. Lindo demais. A gente sempre tem que dar uma reduzida na história, mas eu vi a história na íntegra. A irmã Vânia também, ela diz que não desiste do processo dela de restauração pessoal, porque ela quer ser uma bênção na sua família, na vida dos seus netos. E isso é tão interessante e inspira muito. Não desistir do processo de produzir, gerar frutos. Sexto, entenda que permanecer em Jesus é a chave para o coração do Pai. Como reavaliar a minha espiritualidade? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, na medida que eu permaneço na videira que é Jesus, a seiva do Espírito Santo conecta o meu coração com o coração de Jesus. E então, até os meus desejos saem do próprio coração do Pai. O salmista está lá no Salmo 37. Deleite-se no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. No Novo Testamento, então, seria: permaneça no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. 7. Entenda que os frutos evidenciam o discípulo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Queridos, os dias são maus, e você vai precisar, como discípulo de Cristo, estar conectado na videira, junto ao Pai, para ter discernimento espiritual, para não aceitar aquilo que não vem de Deus. Às vezes vai parecer que é algo bom, mas você vai perceber que não é para você, não é para um filho de Deus. E você vai conseguir superar toda essa atmosfera que precede esse momento importante, que é Jesus vindo para arrebatar a sua igreja e os desfechos de tudo. 8, o amor sacrificial é a base da nossa fé. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, quanto mais você está aqui conectado, mais amor sobrenatural fluirá em sua vida e a partir da sua vida. 9, a prova do amor a Deus é a obediência aos mandamentos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Interessante, né? Jesus olha, né? Esses dias eu falei sobre isso aqui. Olha aqueles 12 homens no final do seu ministério. Todo mundo que tem um pouco aqui de percepção, conhecimento bíblico e as histórias sabem que eles deram muito trabalho para Jesus. Jesus diz: olha, agora vocês recebem status de amigos. Vocês são os meus amigos. O que significa isso? Relacionamento. Você pode sair daqui hoje à noite amigo de Jesus, ou sair daqui para um novo nível, mas você precisa obedecer. Querida, a maioria dos cristãos que eu conheço que estão patinando é porque não obedecem. Obedecer. Agora, pastor, é muito difícil obedecer. Você está nesse modo aqui, ó, é impossível. Mas se você estiver conectado, é possível. E por último, como reavaliar
sua espiritualidade, ter um relacionamento pessoal de amor com Deus é a chave da vida cristã. Não é o R de religiosidade, é o R de relacionamento. Einstein escreveu o seguinte: no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside sempre uma oportunidade. É hora de encontrar Jesus de uma forma muito especial e ter a sua vida radicalmente mudada. Por isso que o pastor Carlito tem um livro chamado Encontros com Jesus, porque não há nada que a presença de Jesus não possa mudar. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.